Como lidar com o alcoolista que parou de beber, mas não mudou os seus comportamentos? Às vezes eu escuto a esposa falar: meu esposo parou de beber, mas continua do mesmo jeito. Só parou de beber, o comportamento continua o mesmo. Nos grupos de AA chamam de bêbado seco. Este é o termo que eles usam para definir a pessoa que parou de beber, mas não mudou seus comportamentos nem as suas atitudes. Este é o nosso assunto de hoje. Sejam todos bem-vindos. Eu sou Amélia Prado, psicóloga, trabalho na recuperação de pessoas com dependência química, na orientação e atendimento às famílias. Antes de ir para o nosso assunto, eu quero convidar você a se inscrever no canal se ainda não for inscrito e ativar o sininho de notificações para ser avisado quando for postado um vídeo aqui no canal. E se gostar do vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Algumas pessoas alcoolistas param de beber e não buscam ou não querem ou acreditam que não precisam mudar o seu comportamento. Quando a pessoa está no uso de substância, seja o álcool ou qualquer outra droga, ela adquire um comportamento e pelo fato dela repetir esse comportamento tantas vezes, ele fica fazendo parte de sua rotina e para eles esse comportamento é normal. Cada alcoolista tem o seu próprio comportamento no uso, o que é natural. Tem uns que bebem e chegam em casa carregados. Outros chegam em casa e vão direto dormir. Tem outros que falam o tempo todo. Tem outros que ficam agressivos. E assim, cada um reage de forma diferente quando está no uso. Por ele ser um dependente, ele já está no uso há muitos anos. E por isso mesmo, o seu comportamento faz parte da sua rotina. E esse comportamento já faz parte dele. O importante aqui é reconhecer o esforço que ele faz para continuar sem beber, o que para ele já é muito difícil. O seu comportamento está adoecido. O fato dele ter parado de beber não significa que já está tudo resolvido e que ele agora está sem problema. Dependendo da fase em que ele pode estar vivenciando um período muito difícil para ele enfrentar. Então, para ele, o menor problema nas circunstâncias em que ele vive é o seu comportamento. O maior problema dele é evitar o primeiro gole. Essa é a sua maior preocupação. Você pode até pensar, mas já fazem 2 anos que ele parou e continua do mesmo jeito. 2 anos para você pode ser muito, mas não dá para julgar as dificuldades internas que ele passa para se manter sóbrio, que só ele é quem sabe. Então, quando ele para de beber, ele continua com aquele comportamento adoecido mesmo. Às vezes são arrogantes, autossuficientes, acreditam que não precisam de ninguém, que não dependem de ninguém, são orgulhosos, inflexíveis, intransigentes, teimosos, sem escuta, só ele é que tem razão, são nervosos, ansiosos, depressivos, sem comunicação, irritados por qualquer motivo. Qualquer motivo é motivo para discussão, apesar de que tem pessoas que não usam substâncias e têm estes comportamentos. E em alguns casos, continuam mentirosos e manipuladores, entre outros. E uma boa parte não consegue dialogar. Alguns até aceitam que precisam participar de um grupo de apoio, como a ou de passar por um psicólogo, ou mesmo passar por um médico. Já outros não aceitam nenhum tipo de ajuda, que são os autossuficientes que eu citei. Você pode estar questionando, e eu vou ter que conviver com esse comportamento doentio até quando? Pois é. E aqui eu coloco essas dificuldades que o alcoolista encontra, não é para você ficar com dó dele ou para colocá-lo como uma vítima, mas para você entender que é assim que ele se sente e que não é fácil lidar com os comportamentos adoecidos dele. Também não é fácil para ele se livrar destes comportamentos. E também para você compreender os motivos pelos quais ele continua sem mudar o seu comportamento. Quando o alcoolista para de beber, ele não sabe lidar nem ao menos com o que ele sente, ou seja, com as suas emoções, nem com situações e muito menos com a família. Porque mesmo ele estando na mesma casa, ele estava ausente dessa família e ausente das suas emoções. Estava alheio a tudo, simplesmente a única coisa que importava era estar anestesiado pelo álcool. E quando ele para de beber,
A primeira coisa que ele vai aprender é a viver sem o álcool em sua vida, que para ele já é muito difícil. Difícil como alguém que tem as duas pernas, perde uma e agora vai ter que aprender a fazer tudo apenas com uma perna. Isso pode até parecer exagero para quem não é alcoolista, mas para quem é alcoolista vai entender o que eu estou falando. E é isso, tudo será novo aprendizado para ele. E como você lidar com esse comportamento adoecido? Primeiro, com a comunicação, o diálogo. Mas o fulano não quer saber de conversar, não consegue conversar, ele não tem o hábito de conversar. Vai ser difícil mesmo. Se ele nunca teve o hábito de conversar, vai ser mais difícil ainda, mas não pode desistir. O diálogo é muito importante. E eu insisto nisso porque às vezes a esposa ou mesmo os pais não quer falar com receio que ele volte a beber ou para evitar brigas ou discussões. Mas esse não é o caminho. O caminho é o diálogo, mesmo que ele não goste de conversar. E livre-se do hábito de acusar, de cobrar ou de ficar relembrando o que passou, o tempo em que ele bebia. Você não precisa fazer isso porque ele não esquece. Ao contrário, em alguns casos, essas lembranças estão sempre na mente dele ou dela. Tente criar uma comunicação que seja acolhedora. Eu imagino que não deve ser fácil, porque o alcoolismo, assim como as outras drogas, deixa muitas cicatrizes em um relacionamento. Por isso, a importância de buscar ajuda profissional. A ajuda profissional é importante para o alcoolista para trabalhar suas emoções, os seus conflitos, suas dificuldades, os sintomas de abstinência, assim como também é importante para a família saber como lidar com estes comportamentos do alcoolista que ainda estão adoecidos. Também é muito importante a participação em grupos de apoio, como o AA para o alcoolista e o Al-Anon para a família do alcoolista, porque estamos falando do comportamento do alcoolista, mas o comportamento da família também está adoecido, cheio de desconfiança, de medo, de insegurança, de mágoas, ressentimentos, de ansiedades, entre outros. Com o passar do tempo, o alcoolista vai criando uma certa confiança em falar e a comunicação vai ficando melhor. É importante sempre lembrar que para o alcoolista é muito difícil se manter sóbrio. Muitos têm o hábito de dizer que se manter sóbrio é matar um leão por dia, para simbolizar o tamanho do esforço e da luta para se manter sóbrio. Vale a pena se colocar no lugar do alcoolista de vez em quando. Mas, com tudo isso, é importante colocar limites saudáveis na relação. Não podemos esquecer que uma mudança de comportamento leva tempo. E leva o tempo de cada um. Não dá para dizer quanto tempo vai demorar para mudar. E a mudança é lenta. Então, é preciso ter compreensão e otimismo e buscar ajuda para servir de apoio nessa mudança e na recuperação do alcoolista. Lembre-se, o alcoolista, ele continua doente emocionalmente, mesmo sem beber. O diálogo é sempre o melhor caminho. A compreensão deve fazer parte da convivência. A empatia é importante. E não lembrar também do passado é outro fator que ajuda. E por fim, entender que a mudança demora a acontecer. Agora eu vou finalizando o nosso vídeo de hoje. Compartilhe sua experiência, deixe sua dúvida, seu comentário e muito obrigada. Não esqueça de deixar o seu like. Eu espero você no próximo vídeo. Fique em paz.